Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o terceiro episódio da série sobre fundamentos da matemática. E o tema de hoje é tamanho relativo de conjuntos. Muito bem. O matemático George Cantor nasceu no ano de 1845, na cidade de São Petersburgo, na Rússia, e viveu até o ano de 1918, quando já estava na Alemanha. Cantor pode ser considerado o criador da teoria matemática do infinito, que é a teoria que dará forma à ideia de infinito atual em matemática. Um dos resultados talvez mais conhecidos do trabalho do Cantor é a descoberta de que nem todos os conjuntos infinitos possuem o mesmo tamanho, ou seja, existem conjuntos infinitos que são, de certa maneira, maiores do que outros conjuntos também infinitos. De forma resumida, podemos dizer que o centro do trabalho de Cantor é a teoria dos números transfinitos, em particular, o conceito de número ordinal. E são justamente esses números transfinitos que levarão Cantor a voos mais altos, não somente do ponto de vista matemático, mas também do ponto de vista filosófico. Agora, vale citar que, inicialmente, sua teoria não será aceita de imediato, e será alvo de disputas e debates por parte de grandes matemáticos da época, ali do final do século XIX. Alguns deles viam sérios problemas na teoria de Cantor, como, por exemplo, o Henri Poincaré e o Kronecker, mas, por outro lado, também teve grandes defensores, como o David Hilbert, que buscava meios de fortalecer e justificar a teoria cantoriana. E esse fato vai ser imortalizado na sua célebre frase: "Ninguém nos expulsará do paraíso que Cantor criou para nós." Ainda criança, o Cantor se muda para a Alemanha. Ele recebe o seu doutorado pela Universidade de Berlim, no ano de 1868, e 2 anos depois, ele aceita uma posição de Privatdozent. Seria uma espécie de professor particular vinculado a uma universidade. Isso na Universidade de Halle. E nessa universidade, ele conhece um matemático alemão chamado Heinrich Heine, que irá encorajar o Cantor a trabalhar em um determinado problema matemático, que era o problema da unicidade de representação de funções em séries trigonométricas. E ainda no ano de 1870, o Cantor resolve esse problema, demonstrando que, se uma função é contínua em um intervalo, então a sua representação por série trigonométrica é única. Bom, daí a partir desse resultado, ele vai tentar relaxar a hipótese de que a função tem que ser contínua em um intervalo. Então ele vai buscar verificar, por exemplo, se o resultado admitiria que a função não fosse contínua em alguns pontos. Então, dentro dessa ideia, Cantor vai conseguir demonstrar que o resultado admite como exceção, ou seja, admite que a função não seja contínua em um número finito de pontos. E, posteriormente, que também admite como exceção o número infinito de pontos, desde que esses pontos estejam distribuídos ao longo desse intervalo de uma forma bem específica. Então, hoje a gente diria que se trata de um conjunto enumerável. Esse conjunto infinito de pontos de exceção, que o teorema da unicidade de representação admite, será chamado por Cantor de conjunto de primeira espécie. E a partir daí, com o objetivo de entender melhor esse conjunto de primeira espécie, Cantor percebe que
seria necessário investigar com mais cuidado a teoria dos números reais, né, que será o ponto de partida da criação da sua teoria dos números transfinitos e a descoberta de inúmeros resultados importantes sobre conjuntos infinitos que a gente conhece hoje. Muito bem, então, após esta breve introdução, eu passarei agora a fazer um retrospecto dos principais trabalhos do Cantor, dos principais resultados que ele encontrou, sobre o problema das potências. Inicialmente, vale citar que o Dedekind, antes mesmo do Cantor, já havia percebido que o contínuo, que é a reta real, é infinitamente mais rica em pontos do que o domínio dos números racionais em números. Isto é, ele percebeu que existem mais pontos na reta do que números racionais. Mas ele não tinha uma explicação mais detalhada para essa observação. Explicação esta que será dada com o próprio Cantor. Então, no ano de 1874, Cantor demonstra que nenhuma sequência enumerável de números reais pode conter todos os números reais. Ou seja, se você criar uma lista de números reais, observe que criar uma lista seria designar um número natural para cada elemento dessa lista. Esse é o primeiro, esse é o segundo e assim por diante. Então, se você criar uma lista de números reais, sempre existirá um número real que não está nessa lista. Desse fato, portanto, nós podemos concluir que o conjunto dos números reais possui uma propriedade diferente, que é a propriedade de ser não enumerável, ou seja, possui a propriedade de ser impossível de ser listado um por um. Ou melhor, impossível de que seus elementos sejam listados um por um. No ano de 1878, o Cantor adota o princípio de correspondência bijetora para comparar o tamanho de conjuntos, ou, em outras palavras, medir o tamanho de um dado conjunto em relação a um outro conjunto. Então, nesse sentido, dizemos que dois conjuntos A e B possuem a mesma potência se existe uma correspondência bijetora entre A e B. Eu também posso dizer que um conjunto A possui potência menor do que um conjunto B se existe uma correspondência injetora entre A e B, mas não existe correspondência sobrejetora entre A e B. A partir desses dois conceitos, a gente pode dizer que o conjunto dos números reais possui uma potência maior do que o conjunto dos números naturais. Agora, observe o seguinte. Em vista desses resultados alcançados, sabemos que existem pelo menos duas potências diferentes representadas, digamos assim, na reta real. Uma questão que surge naturalmente é, claro, a seguinte. Será que existem outras potências ali também representadas na reta real? Ou, em outras palavras, será que existe um subconjunto da reta real cuja potência seria diferente daquelas duas potências, a potência dos números naturais e a dos números reais? Agora, de maneira mais geral, poderia finalmente perguntar quantas potências ao todo estão representadas na reta real. Esse é o nascimento do que a gente conhece por hipótese do contínuo. Agora, ainda há dois resultados também importantes relacionados à potência de conjuntos. Ainda em 1874, Cantor demonstra que o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos racionais e também dos números algébricos são todos enumeráveis, ou seja, possuem a mesma potência do que o conjunto dos números naturais. E no ano de 1878, ele demonstra que todos os intervalos euclidianos de qualquer dimensão possuem a mesma potência que qualquer intervalo da reta. Então, por exemplo, o plano euclidiano tem o mesmo número de pontos do que a reta real. Então, note que até agora, de todos os conjuntos que Cantor estudou, só descobriu duas potências diferentes,
Então existiam conjuntos com a mesma potência que o conjunto dos números naturais e existiam outros conjuntos com a mesma potência dos reais. Cantor irá então conjecturar que, de fato, só existiriam duas potências mesmo, ou seja, qualquer subconjunto da reta real ou possui a mesma potência que o conjunto dos números naturais, ou possui a mesma potência que o conjunto dos números reais, né, ou a reta inteira. Essa é a primeira versão da hipótese do contínuo, né, e grande parte do trabalho do Cantor será direcionado a resolver esse problema. Bom, mas o que vai acontecer então? Por volta dos anos de 1883 e 84, Cantor descobre uma prova da conjectura, né, da hipótese do contínuo. Mas daí, alguns dias depois, ele não somente se convence de que a prova estava errada, mas passa a tentar provar a negação da conjectura. Ele acaba ficando preso nesse ciclo, né? Ele prova a conjectura, verifica que ela está errada, depois prova a negação da conjectura, descobre que ela também está errada e volta para a afirmação e assim por diante. Agora, adiantando um pouco a história, mais para frente, se descobrirá que dentro de certo sistema formal da teoria de conjuntos, conhecido por ZFC, que é um sistema sobre o qual eu falarei em episódios futuros da série, o problema do contínuo é independente. Bom, o que isso significa? No ano de 1938, o lógico Kurt Gödel demonstra que, se o sistema ZFC for consistente, então eu posso adicionar a hipótese do contínuo como um axioma desse sistema, de tal modo que esse novo sistema, ZFC mais a hipótese do contínuo, também é consistente. Por outro lado, no ano de 1963, o matemático Paul Cohen demonstrou que podemos fazer o mesmo com a negação da hipótese do contínuo, né? Ou seja, considerando que ZFC é consistente, então podemos adicionar a negação da hipótese do contínuo como um axioma a esse sistema, de tal modo que o novo sistema ZFC mais a negação da hipótese do contínuo também é consistente. Portanto, podemos dizer, de maneira simplificada, é claro, que existem teorias, na verdade, modelos, nos quais a hipótese do contínuo é verdadeira, e também existem modelos nos quais a hipótese do contínuo é falsa. Isso implica que a gente pode ter teorias matemáticas nas quais a hipótese do contínuo é verdadeira, mas você pode também trabalhar com o fato de que a hipótese do contínuo seja falsa. Bom, a gente acabou introduzindo uma série de conceitos novos que precisariam, é claro, ser melhor explicados, mas só para você ter uma ideia do desenvolvimento que o trabalho de Cantor irá tomar. Antes de finalizar o vídeo, vale citar também que no período de 1880 até 1895, Cantor irá trabalhar na questão dos números transfinitos, que são os números ordinais e cardinais, e por volta de 1895 até 1897, ele demonstra que a potência de qualquer conjunto é estritamente menor do que a potência do seu conjunto das partes. Então veja, o que o teorema de Cantor está nos dizendo é que, para qualquer conjunto que você tome, seja ele finito ou infinito, sempre existirá um outro conjunto de maior potência, de tal maneira que nós temos uma sequência de conjuntos cujas potências são maiores do que a potência dos conjuntos anteriores. Esse resultado coloca em xeque, por exemplo, a existência de certas coleções de objetos, como o conjunto universal, né, ou o conjunto de todos os conjuntos. Muito bem, então, por enquanto é isso.
dei uma visão geral, né, de alguns resultados importantes da teoria cantoriana de conjuntos que envolvem o conceito de potência. Nos 2 próximos vídeos eu continuarei a falar sobre a teoria de conjuntos, trazendo os conceitos de número ordinal e cardinal. Minha sugestão de leitura será o artigo do Joseph Dauben, cujo título é George Cantor e a Batalha pela Teoria de Conjuntos Transfinitos. Quem tiver interesse em conhecer, com um pouco mais de detalhes, a história da teoria de conjuntos e de aspectos filosóficos e também teológicos que Cantor possui a respeito de sua própria teoria, pode procurar o livro também do Joseph Dauben chamado George Cantor, Sua Matemática e Filosofia do Infinito. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você acessar esses textos e também checar outras referências. E se você estiver ouvindo o podcast, você pode acessar o site numeroimaginário.com.br. Então, muito obrigado por assistir ao vídeo ou ouvir o podcast e até o próximo episódio.